professora de matemática. Infelizmente, a gente não está aqui pessoalmente interagindo na nossa aula virtual, devido a tudo que está acontecendo aí, mas espero de verdade, com essa videoaula, que a gente consiga alcançar os objetivos, de tirar as dúvidas, de ver os nossos assuntos específicos que a gente estava tendo naturalmente nas nossas aulas presenciais. E também coloco à disposição de vocês de qualquer maneira para a gente poder interagir e tirar todas essas dúvidas. Sei que não é a mesma coisa, mas vamos fazer o nosso melhor, né? Vamos fazer a nossa parte. Tudo que a gente está vivendo, toda essa pandemia, toda essa situação, criou pra gente algumas situações que não são habituais, né? Então tudo é muito novo. Tudo é muito novo para mim, tudo é muito novo para vocês, né? Então a gente está começando a se identificar. E hoje a gente tem a nossa primeira videoaula. A gente vai dar continuidade a tudo que a gente estava vendo já. Então na nossa última aula, na nossa aula presencial, a última aula que a gente teve, o nosso último contato, a gente viu um conteúdo bem bacana e bem importante para vocês, em geral. Que foi esse conteúdo aqui, ó. De áreas, todo mundo deve lembrar, né? Tenho certeza que todo mundo lembra. A gente viu 3 áreas específicas: a área do quadrado, a área do retângulo e a área do triângulo. São 3 formulazinhas, mas o importante mesmo agora não é focar na área, porque a área a gente já viu, a gente já teve esse contato com todas essas fórmulas, inclusive fizemos vários exercícios. O que agora a gente vai focar é nisso aqui, ó, nesse camarada que está aqui do lado, ó, esse Mzinho e esse CM, que são as nossas unidades de medidas. O que a gente observou quando a gente viu a área? Que todos esses cálculos aqui que apareciam pra gente, eles só podiam acontecer se essas unidades de medidas aqui, ó, fossem iguais. Eu não posso fazer a minha conta com centímetro e metro ao mesmo tempo. O que tinha que acontecer quando a gente chegava nesse ponto aqui? A gente tinha que fazer as transformações. Isso aí a gente já viu alguma coisinha também. Agora a gente vai pontuar e dar nome a cada coisinha. Por exemplo, quais são as unidades de medidas que a gente vê no nosso dia a dia? O que a gente tem muito contato? Botei aqui as principais: unidades de comprimento, unidades de massa, unidades de capacidade, de volume e de tempo. Repara que dentro de cada conteúdo desse aqui, eu botei os mais conhecidos e os mais usados por nós. Por exemplo, aqui nas unidades de comprimento, nós temos o metro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro. Essas unidades aqui, ó, esses parâmetros que nós temos, a gente inclusive pontuou numa tabela, que depois a gente vai relembrar aí como é que foi a colocação. Cada coisinha dessa aqui é uma unidade específica, onde a gente usa de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, quilômetro. Eu vou medir a minha altura em quilômetros, né? A minha altura a gente calcula em metros, centímetros. Então, cada denominação tem a sua colocação específica. Aqui no finalzinho, aparecem algumas coisas que a gente até usa, mas não são tão habituais. A jarda, pés, polegadas, que eu nem coloquei ali, são algumas coisas específicas que também são usadas para comprimentos, mas não são tão habituais. Polegadas, por exemplo, a gente usa polegadas aonde o tempo inteiro? Onde que a gente vê isso? E de televisão, né? Quando a gente vai comprar uma televisão, a gente mede em polegadas. Pés, geralmente é altura. Então já são coisas que são bem pontuais. Repara que dentro de todas essas unidades aqui, esse primeiro cara aqui, ó, ele tem uma total importância. Até porque todas as outras variações são múltiplos e submúltiplos desse cara ali. Logo a seguir, a gente tem a unidade de massa. Massa dá ideia de grama. Repara que logo depois da grama, eu tenho todos os múltiplos e os submúltiplos da grama. Quilograma,
hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama. Tudo isso são variações de um já determinado cara, que é da grama. Aqui, ó, no finalzinho, eu coloquei alguns também específicos, que a gente não vê tanto, mas que são usados em determinadas ocasiões. Arroba e tonelada. Essa colocação aqui, geralmente, a gente transforma para gramas ou quilos, né? Por exemplo, uma tonelada. Uma tonelada é a mesma coisa que 1000 quilos. Então, todas essas denominações, a gente geralmente puxa a sardinha, a gente geralmente transforma para algum cara conhecido. Em seguida, a gente tem as unidades de capacidade. Repara que apareceu massa, que apareceu a grama. Quando a gente fala de capacidade, a gente fala de litro. Também tem todas essas variações, quilolitro, hectolitro, decalitro, centilitro e assim vai embora. No final aqui eu coloquei duas que a gente pode usar, mas não são consideradas de fato. Barril, galão, geralmente dependendo do que a gente fala, do que a gente compra em barril, a gente compra em galão, mas não são usadas categoricamente como sistema de medida. Unidades de medida de volume. Quando a gente fez qualquer cálculo de área, voltado para quadrado, para retângulo, para triângulo, lembra que qualquer que fosse a minha unidade de medida, a minha área tinha um valor que eu achava e a minha unidade de medida ficava ao quadrado. Metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Quando a gente fala de área, a nossa unidade é quadrada, a nossa unidade. Eu inclusive expliquei isso. Por quê? Porque a gente usa apenas duas dimensões. Quando a gente fala de volume a gente calcula dentro de algum recipiente. E qualquer recipiente não tem duas dimensões, qualquer recipiente tem 3 dimensões. Como são 3 dimensões, a nossa unidade de medida aparece ao cubo. Eu reduzi aqui, mas pode colocar, ó, todas essas unidades aqui ao cubo. Então, no meu volume pode ser metro cúbico, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, milímetros cúbicos, tanto faz. É a mesma unidade do comprimento, só que agora aparece o cubo aqui em cima. Por quê? Envolve as 3 dimensões do meu espaço, as 3 dimensões do meu recipiente. E por fim, dentro dessas unidades de medida, aparecem as unidades de tempo, que são as mais habituais, que a gente mais usa de fato. Segundo, minuto, hora, semana, mês, ano. E dentro desses caras aí tem todas as variações, né? Como a gente fala de bimestre, trimestre, semestre, enfim, tudo isso entra também como unidades de tempo. Aqui dentro, a gente não pode esquecer nunca das nossas relações. Por exemplo, uma hora tem que ter quantos minutos? 60 minutos. 1 minuto precisa ter sempre 60 segundos. É importante frisar aqui, ó, que dentro de cada unidade, eu botei uma unidade como principal, tá vendo? Ó? Metro, grama, litro, metros cúbicos e segundo. Aquela primeira ali, ó, a primeira unidade em cada tópico, não foi por um acaso não, né? Essas unidades aí são as unidades que a gente fala que está dentro do nosso Sistema Internacional de Medidas. Ou seja, se está dentro do SI é porque, geralmente, todas as coisas que nós calculamos ou vai estar em metro, ou grama, litro, metro cúbico ou segundos. Vamos lá, então? A gente agora vai ver 3 exemplos do que a gente viu sobre unidades de medida. Então, o primeiro exemplo está falando assim pra gente, ó, uma caixa de papelão tem 40 milímetros de altura. Lembra que a altura é a distância da base até o topo. Quantas caixas preciso empilhar para atingir 1 metro de altura? Então, a primeira coisa que a gente repara é isso aqui, ó. Uma caixa tem 40 milímetros de altura. Eu quero empilhar, ou seja, botar uma em cima da outra até atingir 1 metro. O primeiro cuidado aparece aqui, ó. Uma coisa está em milímetros e a outra está em metros. Então precisa acontecer a transformação. Lembra que eu falei
sobre a tabelinha? Aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu falei bem rapidinho já com vocês sobre essa tabela, mas todas as transformações podem ser feitas em cima dessa própria tabela aí. Por quê? Pensa comigo. Quando a gente coloca o número 1 aqui no metro, a gente começa a mexer com os zeros e as vírgulas para fazer as devidas transformações. Por exemplo, 1 metro tem quantos centímetros? A gente acrescenta 0 até chegar no centímetro. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Eu posso andar para trás, mas eu também posso andar para frente. 1 metro tem quantos quilômetros? Acrescento 0 para frente. Só que esse 0 para frente não pode ficar solto. A gente precisa colocar alguém aqui para segurar, que é a nossa famosa vírgula. Só que isso aí de acrescentar zeros para frente ou para trás, juntamente com a vírgula quando for para frente, é a mesma coisa que multiplicar e dividir por 10, 100 e 1000. Então o que a gente percebe? Que 1 metro, quando a gente fala em milímetros, para chegar em milímetros a gente acrescenta 3 zeros. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Essa transformação aqui que eu vou precisar. Por quê? Eu não consigo fazer a conta com milímetros e metros. Eu vou pegar esse 1 metro e vou transformar ele para milímetros. Como é que a gente faz isso então? 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é quantas caixas eu preciso empilhar. Se eu preciso chegar a uma altura de 1000 milímetros, basta eu pegar esse 1000 e dividir por 40. O que é esse 40? A altura de uma só. Então, divido por 40. Lembra que se aqui tem 0 e aqui também, eu posso cortar um 0. Então, vai ficar 100 dividido por 4. Abaixo 10. 10 por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Abaixo esse 0 aqui, ó. 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto, 0. O que a gente percebe, então? Para empilhar essas caixas de 40 milímetros e chegar a 1 metro, eu preciso de 25 caixas iguais. Então, o único cuidado que a gente tem que ter é com as transformações, beleza? O número 2 está falando assim, ó. Quando eu nasci, eu tinha 52 centímetros. Olha a unidade de medida aparecendo aí, ó. 52 centímetros. Hoje, a minha altura é de 1,78 metros. Mudou. Aqui eu estava em centímetros, agora eu já estou em metros. Como é que a gente faz aí, então? Tem que haver a transformação. Ou eu passo tudo para metro, ou eu passo tudo para centímetros. Para a gente se livrar da vírgula, eu vou pegar esse 1,78 m aqui e vou jogar para centímetros. Pensa comigo. Para centímetros, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplica isso aqui por 100, ó. 1,78 vezes 100 vai dar 178 centímetros. Por quê? Multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas, são 2 zeros. Então, se a vírgula estava aqui, ela vem 1, 2 casas. Ela vem para cá, ó. Como não tem ninguém depois dela, ela morre pra gente. Mas a pergunta foi o quê? Qual foi a diferença, né? Quanto que eu cresci? Se eu já tinha 52 centímetros quando eu nasci, então aqui eu tenho que subtrair do meu valor atual. Subtraindo isso aí eu tenho 8 menos 2, 6, 7 menos 5, 2, 1 menos nada, 1. Ou seja, eu cresci quantos centímetros? 126 centímetros. Beleza? O último exemplo já vem com as nossas unidades de tempo. A pergunta é em cima dessa unidade aqui, ó. Quantos minutos existem dentro de 3 dias e 10 horas? Pensa comigo. A gente precisa desmembrar isso aí, para poder separar tudo que a gente precisa. São 3 dias e 10 horas. A primeira referência que a gente tem é que 1 hora tem 60 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, 10 horas terão quantos minutos? É só pegar o 10 e multiplicar por 60. 10 vezes 60 vai dar 600 minutos. Isso aqui, ó, é só dentro de 10 horas. Agora eu preciso achar quantos minutos eu tenho dentro de 3 dias. Para poder ficar mais fácil a nossa conta, eu botei aqui um dia, ó. Um dia tem quantas
quantas horas? 24. Se um dia tem 24 horas, eu preciso fazer o quê? 24 vezes 60. 24 vezes 60, botei a cola ali em cima, ó. 24 vezes 60 vai dar 1440. Então isso aqui vai dar 1440 minutos. Mas lembra que lá no enunciado, a pergunta era em cima de 3 dias. Aqui eu só calculei de um dia. Então, para saber dos 3 dias, eu preciso colocar 3 vezes quantos minutos eu tenho em um único dia. 1440 vezes 3. A colinha está aqui em cima, 1440 vai dar 4.320 minutos. Mas a resposta pode ficar desmembrada? Não, a resposta é uma só. Então agora é só pegar tudo isso e... Então vamos lá, a gente tem aqui das 10 horas, calculando para um dia 1440 minutos, mas a gente não precisa de um dia, a gente precisa de 3 dias. Em 3 dias eu tenho 3 vezes o que eu tenho em um único dia. 3 vezes 1440, que vai dar 4.320, de acordo com a minha continha que está aqui em cima. Agora a pergunta é no total. São quantos minutos em 3 dias e 10 horas? Em 3 dias eu tenho 4.320. Está aqui o primeiro valor. E em 10 horas eu tenho 600 minutos. Está aqui o nosso segundo valor. Para saber o total, é só juntar isso aí. 0,294. Ou seja, eu tenho 4.920 minutos. É isso, gente. A gente fecha aqui nossa aulinha de unidades de medida, com todas as principais unidades, lembrando que tem várias outras, e a gente se vê na próxima aula.